trabalho rural. Bom, antes de mais nada, eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito para mediar aqui essa sessão repleta de amigos e amigas, professoras e professores que eu tenho um carinho muito especial e muita admiração também. E parabenizar a organização do evento, eu faço isso na pessoa da professora Ângela, e também ressaltar a importância do GPTEC, né? Sobretudo nesse momento que a gente vive, um momento de desconstrução. Se em 2012, 2013, a Walk Free Foundation estimava que nós tínhamos, à época, aproximadamente de 100 a 150 mil pessoas escravizadas, essa mesma Walk Free, hoje, nos estudos mais recentes, mostra que a gente tem cerca de 400 mil pessoas escravizadas, e eu não tenho a menor dúvida de que isso decorre dessa política neoliberal primitiva e muito intensa que foi implementada após 2016, após o golpe parlamentar, e é uma política que vem de todas as esferas de poderes, né? Não apenas do legislativo e do executivo, mas também do próprio judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que ampliou irrestritamente e constitucionalizou o Instituto da Terceirização, que é um tema que nós vamos tratar aqui nesse GT, nessa sessão, nessa mesa, com pessoas que eu tenho, repito, muita admiração. Queria fazer um registro também aqui da presença de 3 colegas, né, que são os atuais e antigos coordenadores nacionais de erradicação do trabalho escravo, amigos de Luciana, Tatiana e Liz, que mostra que o Ministério Público do Trabalho tem acompanhado as discussões que são travadas na comunidade científica. Na verdade, o MPT, desde o início, é um apoiador do GPTEC, e isso, obviamente, me enche de orgulho. A gente vai fazer aqui, são 6 apresentações nesse GT. A gente vai fazer 2 blocos. O primeiro bloco com os colegas que estão aqui em mesa, e depois, quando for apresentado o terceiro trabalho, a gente faz uma substituição dessa mesa para a apresentação dos 3 trabalhos subsequentes, e, ao final, nós fazemos os debates com todos eles. Tá certo? Então, serão 15 minutos apenas para cada um. Eu serei bastante rigoroso no controle do horário, e já de imediato vou aqui passar a palavra para as colegas que apresentarão o artigo intitulado Fazenda Terra Roxa, um estudo de caso sobre os parâmetros jurisprudenciais do conceito de trabalho análogo ao de escravo, a professora, minha amiga, Valenda Jacob, e as pesquisadoras Camila e Poliana. A palavra é de vocês. Já. Bom dia novamente a todas as pessoas aqui presentes. Gente, eu estou assim, até nervosa. Está aqui no lado o Thiago. Sou fã de carteirinha, e está vermelho aqui. Mas é verdade, porque as meninas todas ali paravam em peso porque querem tirar foto e pegar o autógrafo do Thiago. Que livro foi esse, né? Subhumanos. A gente usa muito no nosso programa de pós-graduação. E o Thiago sempre é parceiro do nosso grupo de pesquisa, e até na pandemia. Fora do lado artístico, eu tenho a Maria Felipa, que ele pintou, mandou para minha casa, uma coisa linda. Fora isso, eu falo que essa é a parte... Para, Odete. Também usa a Odete, também, tá? A Odete maravilhosa, mas o Thiago é o Thiago, né, gente? Não dá para comparar, Odete, desculpa. Ela está aqui com ciúme. E aí ficamos muito nervosas quando vimos que nós estaríamos na mesa com o Thiago, porque... Enfim. É muito bom dividir mesa com amiga, né? Ó, eu estou assim, só traumatizada que ele ia fazer pós-doc comigo lá no PPGD, né, era, Sandra? E aí desistiu do pós-doc, enfim. Mas é muito bom a gente poder encontrar os colegas, os pesquisadores. No GPTEC passado o Thiago não foi, e nesse está aqui presente. E a gente vai, nessa apresentação, eu vou deixar a palavra para as minhas mestrandas, Camila e Poliana, que são alunas do mestrado do nosso PPGD, o nosso Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, dentro da sublinha Trabalho Escravo. Esse caso, o caso da Fazenda Terra Roxa, foi um caso que eu apresentei com o Robson no GPTEC passado, numa perspectiva da análise do porquê a decisão do TRT-8 afastou a competência do MPT. E a gente resolveu acompanhar este caso pela Clínica de Trabalho Escravo. Inclusive, ontem as meninas vão abordar isso. Protocolamos o amicus curiae nesse caso, para ver se a gente consegue ajudar o destrancamento do AI, mas é um estudo de caso sobre infelizmente, essa jurisprudência muito negativa
do TRT-8, que foi já um TRT que foi um exemplo para todos os tribunais regionais do trabalho, para a jurisprudência trabalhista, na construção de uma jurisprudência que configurava o trabalho degradante, e agora a gente tem um tribunal que os últimos 6 anos foram muito maléficos para a mudança do entendimento e posição do TRT-8. Mas eu vou passar a palavra para as meninas, porque eu quero que o protagonismo seja delas. E, enfim, vamos dividir. Essa parte aí corta, que foi parte preliminar de apresentação. Bom dia a todos e todas e todes. Meu nome é Poliana Soares. Eu sou mestranda do PPGD e sou advogada residente da Clínica de Combate ao Trabalho Escravo, da UFPA. E, bom, como anteriormente mencionado, esse artigo ele se trata de um estudo de caso. Por esse motivo, acho necessário fazer uma breve síntese do caso para facilitar a compreensão de todos os presentes. Bom, a Fazenda Terra Roxa, ela foi um caso emblemático, sendo localizada entre os municípios de Cumaru do Norte e São Félix do Xingu, no estado do Pará, região conhecida pelo trabalho rural, pelas características do trabalho rural, sendo os proprietários dessa fazenda Sérgio Ceroni e o seu filho Sérgio Luiz Xavier Ceroni. Bom, os dados da fiscalização, do relatório de fiscalização, apontaram para... foi realizado em 2021, sinalizando o resgate de 3 trabalhadores nos padrões mais conhecidos e mais discutidos do trabalho escravo, das condições degradantes, com ausência de água potável, com barracões de lona, de chão batido, sendo esses barracões denominados garganta, né, com essa nomenclatura, e, inclusive, com algumas outras especificidades, como, por exemplo, foram encontrados projéteis calibres 22, que foram utilizados justamente para afugentar esses trabalhadores, além de outras condições, como a retenção da CTPS em municípios próximos, e que, para que esses trabalhadores tivessem acesso até mesmo a esses documentos ou a qualquer outra região fora da fazenda, era necessário também o pagamento de um certo pedágio, que poderia ser pago tanto em dinheiro quanto utilizado o próprio serviço deles. Então, é um caso com condições muito características do que nós discutimos aqui, do que a doutrina discute, do que nós temos em jurisprudência sobre o trabalho análogo ao de escravo. Então, dado esse cenário, foi ajuizada a ação civil pública, que, em primeiro grau, foi julgada procedente para o trabalho análogo ao de escravo, tendo sido desconstituída em segundo grau, através de recurso, sendo justamente esses parâmetros dessa desconstituição que são foco de análise do nosso trabalho. Então, a fase atual desse processo, nós não trabalhamos no artigo, mas a título de curiosidade, se encontra no momento de agravo de instrumento, que foi interposto justamente para destrancar o recurso interposto pelo MPT, e ontem mesmo, pelo recurso de revista. E ontem mesmo, a Clínica de Combate ao Trabalho Escravo da UFPA juntou o amicus curiae para justamente questionar justamente trazer essa análise que nós trazemos nesse artigo. Bom, passa aqui, amiga, por favor. Passa. Bom, então, dito isso, o nosso problema de pesquisa é justamente questionar como os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos pelo acórdão, do caso Fazenda Terra Roxa, contribuem para a desproteção de trabalhadores escravizados, sendo o objetivo geral compreender como o conceito de trabalho análogo ao de escravo ainda não é integralmente aceito pelos parâmetros jurisprudenciais atuais, sendo os objetivos específicos que nós trabalhamos em cada um dos tópicos do desenvolvimento, compreender a evolução conceitual do trabalho escravo contemporâneo para maior proteção jurídica, estabelecer quais parâmetros jurisprudenciais e doutrinários formam-se sobre a temática e verificar os pontos de contraditoriedade originário do acórdão referente ao caso que nós trabalhamos. Bom, feita essa análise introdutória,
o primeiro tópico do nosso desenvolvimento, ele vai trabalhar justamente o conceito do trabalho análogo de escravo e os avanços para essa proteção jurídica. Então, a premissa que nós partimos é que, conforme a história vai se alterando, o conceito de escravidão ele também se altera, sendo necessário também repensar formas para o seu combate. O que isso quer dizer? Que para fazer essa análise, nós precisamos ter uma visão histórica da construção, como se dá em cada região, e como a escravidão e o contexto socioeconômico implica nesse cenário. Então, a gente aborda inicialmente a escravidão. A premissa inicial seria justamente essa contraposição entre a escravidão como parte de expansão territorial e a sua transformação como parte da estrutura da racionalidade econômica, sendo, nesse contexto, inserido o cerne dessa discussão, que seria a lente amazônica. E o que seria essa lente amazônica? Bom, para a gente trabalhar a região norte do Brasil, a gente não pode negligenciar o vínculo entre o trabalho escravo e essa percepção do norte, da Amazônia, como terra propícia ao acúmulo de riquezas, o que é estrutural para o desenvolvimento predatório que nós temos nessa região. E todo esse contexto forma justamente transforma o trabalho escravo do campo estrutural para toda a relação de exploração que nós temos no Brasil. Só que esse trabalho escravo no campo, ele possui características específicas que vão implicar em formas de interpretação, tanto jurídica quanto social, desse problema. E também, consequentemente, em formas de ser combatido. Então, a gente destaca principalmente 2 fatores quando nós tratamos da região amazônica, que seria o processo de ocupação, tanto partindo da ideia da abolição tardia e a ausência de absorção da mão de obra que surge, e os ciclos econômicos, principalmente com o processo da ditadura militar em que essa região foi ocupada. Então, esses 2 pontos eles são primordiais porque nós temos uma Amazônia, um Pará, principalmente o sul do Pará, formado por oligarquias rurais, por latifúndios, que vão ser ponto-chave para que não só a liberdade desses trabalhadores seja a forma da sua... eles sejam explorados pela ausência da sua liberdade, mas sim também pelos fatores políticos, sociais e econômicos. Então, quando a gente está falando do artigo 149, quando nós abordamos nesse tópico, a transformação da dignidade como bem necessário a ser protegido não é só mero discurso geral, mas a necessidade de romper com uma exploração que é histórica, que é social e que vai ser naturalizada justamente por essa construção que nós temos no sul do Pará. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Camila, também sou mestranda, junto com a Poli, da professora Valena. E aí, partindo ao desenvolvimento do artigo, a gente passa, então, a trabalhar quais são os parâmetros jurídicos que nós temos hoje para caracterizar e combater e enfrentar a escravização contemporânea. E considerando que, numa estrutura capitalista, a gente ainda fala de mercantilização de corpos, a gente ainda fala disso em prol da produção capitalista. Nesse sentido, a escravidão, num contexto amazônico, ela é parte da exploração territorial, porque ela foi o que engendrou a estrutura econômica amazônica, e ela também parte dessa relacionalidade econômica. Acho que eu não passei aqui para mim o slide. Pronto. Passando disso, a compreensão da proteção jurídica, e a gente cita a professora Valena na tese dela, a compreensão da proteção jurídica do bem do artigo 149 do Código Penal, ela vem no sentido ético-jurídico, que a dignidade vem ser proteger a liberdade de autodeterminação. E nisso a gente esbarra em barreiras simbólicas, em problemáticas materiais da compreensão de Kant sobre a caracterização do ilícito, porque ainda podemos encontrar em algumas fundamentações as amarras à escravidão estereotipada, à escravidão colonial, que não é o que se configura hoje.
Ao passo que há a barreira simbólica, que envolve todo um mecanismo de classe, naturalização da vulnerabilidade econômica e da exploração daqueles mais vulneráveis. Entendendo isso também e reforçando o conceito de dignidade que se pretende alavancar para o enfrentamento da escravização contemporânea, nós citamos o professor Saulo de Matos, também da UFPA, em que ele traz o conceito de dignidade enquanto o direito de não ser humilhado, partindo da compreensão de que a humilhação eiva o poder de autodeterminação sobre si e sobre o seu trabalho e, portanto, conduz à degradância de vida. Também trazemos como parâmetro de combate internacional a decisão da Corte Interamericana, em 2016, sobre o caso Fazenda Brasil Verde, que traz a contrariedade à violação ao artigo 6º da Convenção e que coloca e que eleva ao status de jus cogens a proibição da escravidão. E precedentes do TST também são mencionados no nosso artigo como argumentos robustos de enfrentamento e a recomendação conjunta que eleva a tramitação prioritária dos casos que julguem o ilícito trabalhista. Nesse sentido, a gente elaborou também no nosso artigo, já entrando aos aspectos da decisão, uma tabela que consegue nos mostrar exatamente quais foram os fundamentos da sentença de primeiro grau e quais foram os fundamentos que desconstituíram o reconhecimento do primeiro grau. A decisão da turma do TRT da 8ª Região traz um conceito restritivo do trabalho análogo de escravo. Para a decisão, só seria configurado trabalho análogo de escravo se a gente tivesse a soma da degradância com a restrição da liberdade. E eles colocam que a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública seria apenas por relevante interesse social, ao passo em que se coloca que essa situação, por terem apenas 3 trabalhadores, não seria dotada de relevante interesse social. Seria, sim, uma discussão individual. Não tem gente suficiente escravizada para ser um interesse social sobre essa visão judicante, sobre essa argumentação. Precisaria muita gente ser escravizada para, então, ter relevante interesse social. Ao passo que os autos da fiscalização trabalhista anunciam que, na verdade, a Fazenda estava com mais trabalhadores anteriormente à fiscalização e que foi ordenada a retirada deles da evacuação, tanto que relata a recente demolição dos barracões de Gargantas e ela encontra, né, os projéteis de calibre que também demonstram o que foi denunciado e o que foi que motivou a fiscalização, que havia uma extensiva vigilância armada e que eles não tinham possibilidade de se locomover na fazenda senão pagando pelo transporte que ia também para o caderninho das dívidas. Nesse sentido, a decisão de segundo grau ela é completamente contrária a todos os parâmetros que a gente traz de desenvolvimento e que se avançaram em prol do desenvolvimento. E é justamente isso que tem sido combatido em sede de recurso e que tem sido mantido na sede, contrário ao nosso entendimento da evolução jurisprudencial. E, como conclusão, nós trazemos que essa decisão de segundo grau, conforme demonstrada a contrariedade dela entre a sentença e os fundamentos de reforma, ela contribui para o nosso retrocesso jurídico da compreensão do combate à escravização contemporânea e ela também é incidida por um forte viés de naturalização da vulnerabilidade econômica na Amazônia, porque, dentre os fundamentos, são mencionados, por exemplo, que é natural que essas condições sejam encontradas no ambiente rural e que, com relação a isso, nós não podemos fazer nada. Então, é expressamente colocado isso na decisão e é o que mais nos choca e nos leva ao combate à decisão, justamente porque traz uma naturalização da degradância, traz um conceito restritivo da escravização contemporânea e que é completamente contrário à defesa dos direitos sociais que é preconizada pelo Ministério Público do Trabalho, mas que, nesse caso, tem sido deslegitimada pelos entendimentos judicantes. Só para falar um detalhe, esses trabalhadores foram só 3 que foram resgatados. Por quê? Porque quando a fiscalização, o Grupo Móvel Nacional de Resgate, chegou na região, foi feito o disparo, né? Todo mundo ficou sabendo.
houve o vazamento da informação, no interior do Pará, todo mundo acaba... são muitas viaturas, né? E esses trabalhadores foram expulsos à bala. As fotos que foram registradas pela Repórter Brasil, a Natália tem essa reportagem, mostra, eles queimaram os barracões de lona, encontraram projéteis, e só 3 foram resgatados porque os demais fugiram. E esses 3 apenas, até hoje, receberam o seguro-desemprego por 3 meses. Por quê? Em que pese a sentença de primeiro grau tenha condenado por quase R$500 mil, dano moral individual, verbas rescisórias, o TRT afastou a competência do MPT, porque eram só 3 trabalhadores. O TRT disse que os trabalhadores, primeiro, não tinham vínculo empregatício, afastou tudo. E ainda falou que o MPT não tem competência para pedir em ACP verbas rescisórias. Então, a gente está numa parceria com o MPT para que o MPT, primeiro, recorra, porque o MPT ficou assim, entrou com embargos, depois entrou com RR, tudo improcedente, e eu denunciei esse caso no seminário nacional que nós tivemos no final de janeiro, que o GPTEP organizou junto com o Enamate, na frente do presidente do TST. Então, nós denunciamos, o presidente tentou chamar a vice-presidente do TRT e nada adiantou, né? Embargaram, não adiantou nada, entrou com recurso de revista, não adiantou nada, e a gente conseguiu agora entrar com amigos para ver se a gente consegue auxiliar, né, a corte, o TST, no julgamento desse aí para destrancar o RR, porque é um caso absurdo. E o nosso receio é ser tudo improvido e a gente não vai... Porque, se a tese da imprescritibilidade não for aceita, a gente não vai poder nem entrar pela clínica pedindo verbas rescisórias e dando moral individual para esses trabalhadores. Então, a gente está numa situação muito difícil. É só para a gente poder fazer também uma denúncia pública no GPTEC sobre esse caso e outros que são muito semelhantes a esse, que estão, infelizmente, né, sendo julgados dessa forma no TRT 8. Muito obrigada. Bom, parabéns para a professora Valena, para as pesquisadoras Camila e Poliana. Apesar de ser um trabalho de caso, deixou muito claro e evidente o vínculo, o liame que existe entre escravidão e a estruturação do sistema capitalista que busca unicamente a acumulação de riquezas e como isso ocorre de forma singular na região amazônica, né, que tem todos os elementos para exploração e para acumulação. Parabéns, já passo a palavra para o Jonas Ferraz Rodrigues, que, em coautoria com Fernanda de Mendonça Melo, escreveu sobre trabalho escravo na cadeia produtiva. 15 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Jonas, eu sou graduando da UFMG, sou estagiário da Clínica de Trabalho Escravo. Primeiro, eu escrevi esse artigo em coautoria com a Fernanda, que também é da clínica, ela é advogada, e, infelizmente, ela não pôde estar aqui, ela é do mestrado na UFMG. Primeiro, eu queria agradecer por dividir esse GT com pessoas tão brilhantes. E esse trabalho ele é sobre a responsabilidade na cadeia produtiva, a partir de uma análise sobre os projetos de lei. Sim. A partir de uma análise dos projetos de lei, número 572, de 2022, 1150 de 2023, 776 de 2023 e 861 de 2023. Então, primeiro, a gente parte de um lugar comum, que uma coisa que todo mundo sabe aqui, nesse congresso, que o trabalho escravo ele é muito impune. A Clínica de Trabalho Escravo tem a pesquisa Pirâmide da Impunidade, que acredito que a maioria conheça, que constata isso claramente. E isso tornou até mais patente com o caso dos vinícolas no Sul, que vai ser mais debatido adiante. E a gente constatou que tramitam hoje em dia 26 projetos de lei acerca da responsabilidade na cadeia. 26 projetos de lei sobre trabalho escravo hoje em dia, e apenas 4 deles são sobre a responsabilidade na cadeia produtiva. São esses que eu mencionei agora. E também, além disso, a gente tem que fazer consideração de todo o contexto social hoje em dia, que é a terceirização, fragmentação do mercado, a expansão das cadeias produtivas e também a globalização e a interconexão dos mercados. E a gente parte também de alguns marcos internacionais que já tratam disso no exterior, que são
A gente traz, por exemplo, os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 2011, as diretrizes da OCDE, as declarações tripartites do OIT, de 99, o Pacto Global de 99 também, os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, de 2011, e os planos nacionais de ação sobre empresas e direitos humanos, e as leis de devida diligência, que eu vou falar delas, de uma delas, mas daqui a pouco. E, além disso, a gente menciona também como a pressão internacional ela surge efeito no Brasil. A gente menciona o caso da Fazenda Brasil Verde, que, mesmo com apenas a denúncia para a Corte Interamericana, o Estado brasileiro, já em 95, já reconheceu a essência do trabalho escravo no Brasil, criou o Grupo Especial de Fiscalização Móvel e modificou o artigo 149 do Código Penal, em 2003. Só que a gente também tem que considerar que, em 2017, como foi mencionado, teve a reforma trabalhista e também permitiu a terceirização, ampliou as possibilidades de terceirização no país. E isso também surte efeitos na questão do trabalho escravo. E a questão da cadeia produtiva é muito difícil de identificar, porque ela é composta de vários fornecedores e os insumos necessários para elaborar também tem que considerar isso. E a terceirização também, os processos de terceirização fazem com que a cadeia produtiva seja formada a partir de diversos contratos e subcontratos e pulverize a produção. E contra isso tem também o argumento da cegueira deliberada, que, segundo esse argumento, se a empresa ela ignora uma coisa que é muito provável de ocorrer, como o trabalho escravo, ela é responsável também. Eu trouxe aqui também a lei de devida diligência da Alemanha, que foi agora de janeiro de 2023, e ela estabelece estrutura para as empresas terceirizarem os processos de produção e regulamenta as obrigações abrangentes de due diligence, formando um sistema de gestão para a própria área de negócios da empresa. Isso inclui também as subsidiárias, que essa é a maior questão, não apenas a responsabilidade na questão da terceirização de empregados, mas de toda a cadeia produtiva. E agora eu trouxe alguns dados. Em 2022, 2.587 trabalhadores foram resgatados até o meio do ano, junho, eu acredito. E isso foi 3 vezes maior do que o mesmo período do ano passado. E desde 95, foram 61 mil trabalhadores resgatados no Brasil. Recentemente, em outubro, teve a lista suja e acrescentaram 204 novos empregadores, e as áreas que têm mais empregadores acrescentados são produção de carvão vegetal, criação de bovinos para corte, serviço doméstico, cultivo de café, extração e britamento de pedras. E se a gente observar, 4 dessas 5 que mais aparecem são do começo da cadeia produtiva, ou seja, da produção de insumos. Por isso que é importante debater acerca da responsabilização da cadeia, e não só da terceirização. Aí, os projetos de lei, já entrando nessa questão. O projeto de lei 1150 de 2023, ele visa acrescentar na lei 6.019 de 74 a responsabilidade solidária nos casos de exploração de trabalho em condições análogas de escravidão, no artigo 18A. Todos esses 3 primeiros projetos de lei que eu coloquei aqui, os 3 têm uma coisa em comum. Eles vieram após a questão das vinícolas do Sul. Eles decorrem disso mesmo. O projeto de lei 776 de 2023 é bem parecido. Altera o parágrafo 5º para constar que a empresa contratante é solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços. O projeto 861 de 2023, ele altera a lei 6.019 também, para alterar o parágrafo 3º, de modo que conste que é responsabilidade do contratante
garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, e impedir que haja configuração de condições análogas às de escravo. Ou seja, os 3 projetos de lei, eles tratam da questão da responsabilidade solidária na terceirização, nos casos de trabalho escravo. Agora, esse projeto, o 572, de 2022, ele é um pouco diferente. Ele cria a Lei Marco Nacional sobre Direitos Humanos em Empresas e estabelece diretrizes para a promoção de políticas públicas do tema. Esse projeto de lei, ele não é apenas para trabalho escravo, ele é para qualquer violação de direitos humanos que haja. E que ocorram direta ou indiretamente nas atividades industriais. O parágrafo 1º, segundo esse parágrafo, a responsabilidade pela violação é solidária e se estende por toda a cadeia de produção, incluída empresa controladora, empresas controladas, bem como investidores públicos e privados, incluídas as subcontratistas, filiais, subsidiárias, instituições econômicas e financeiras, com atividade fora do território nacional e entidades econômicas e financeiras nacionais, que participem investindo e se beneficiando de qualquer etapa do processo produtivo, inclusive quando não houver relação contratual formal. Ou seja, abrange uma gama muito maior de contratos. Não é apenas a questão da terceirização, que hoje em dia é permitido no Brasil. O inciso 4º desse projeto de lei respeitar todas as normas internacionais e nacionais que proíbem a exploração do trabalho infantil em condições análogas de escravo em toda a cadeia produtiva. Então, mantém a mesma coisa, a responsabilização por toda a cadeia. Esse projeto ele é importante, como eu disse, porque ele é mais amplo que os outros e ele responsabiliza toda a cadeia produtiva, além apenas das tomadoras de serviços temporários. Então, tem uma maior relevância para a questão do trabalho escravo, para erradicar o trabalho escravo, e ele é a primeira norma de direitos humanos direcionados às empresas. Isso. Bom, eu parabenizo e agradeço o Jonas, que, inclusive, pelo cumprimento fiel do tempo, até um pouquinho a menos, e se no âmbito do direito a gente tem uma questão bastante relevante para discutir atualmente, é exatamente a questão da responsabilização em cadeia, né? Se cada vez mais a gente está diante de cadeias fragmentadas, a gente precisa responsabilizar todos aqueles que se beneficiam do trabalho escravo contemporâneo, né? E a gente tem avançado em algumas cadeias produtivas, mas em outras a gente ainda precisa evoluir bastante. Bom, já passo a palavra para minha amiga, juíza do trabalho, mestre, doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, integra meu grupo de pesquisa, Direito, Trabalho e Teoria Social Crítica, e que vai falar aqui sobre escravidão e terceirização, uma análise sobre a responsabilidade solidária do tomador de serviço. A palavra é sua. Obrigada, bom dia a todas, todos, todes. Venho reiterar, primeiramente, os parabéns pelos 20 anos do GPTEC, que já foi amplamente falado aqui, mas a importância desse grupo ela sem caracterização, assim, porque, como já dito, muitos são os tentáculos, né? Muitas são as disciplinas que são abordadas aqui, todas abrangendo a matéria do trabalho escravo e, eu diria mais, todas abrangendo a dignidade, né? Que a gente tem como fundamento, mas que, infelizmente, na nossa rede social aí, de direitos, a gente tem visto a precarização ou o retrocesso. Então, quando a gente vem falar de escravidão e terceirização, a nossa segunda parte da mesa vai falar sobre as vinícolas do Rio Grande do Sul, né? Aqueles 207 trabalhadores foram resgatados da Bahia. Quando eu venho falar de terceirização, aqui nesse artigo, eu trago um pouco dela, então eu acho que eu vou ser o gancho para a segunda parte dessa mesa e falar sobre a responsabilidade desses tomadores de serviço. Porque quando a gente pensa em um trabalhador, uma trabalhadora que foi resgatado dentro de uma estrutura de trabalho, porque, em verdade, quando você fala de uma vinícola, você está falando da pessoa que pega a uva, que colhe a uva e que faz esse vinho acontecer, né? Então, para mim, é muito difícil dissociar isso de uma atividade final
mas a gente tem aí o Estado brasileiro agora chancelando essa terceirização finalística. E como é que isso pode acontecer? E mais, essa responsabilidade. Por que eu trouxe as vinícolas? Porque fiquei muito assustada quando eu vi nas reportagens, nas matérias, nas conversas sobre esses trabalhadores, todas as matérias estarrecidas, né, com relação a isso, falando sobre a responsabilidade subsidiária desses tomadores. E aí eu disse, ué, como é assim a responsabilidade subsidiária? E assim, pessoas do direito, pessoas que combatem o trabalho escravo, pessoas que estavam na operação, inclusive, e aí falando de maneira muito assertiva sobre a responsabilidade desses tomadores de serviço, mas como subsidiários. E aí eu falei, bom, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu trouxe, tão somente para começar a nossa conversa, a questão do artigo 149, que a gente já conhece. Vou falar muito rapidamente sobre os trabalhadores. São 207 trabalhadores resgatados, a grande maioria advindos da Bahia, né? A promessa era um salário de mais de R$3.000. E a realidade deles, vou deixar para as outras expositoras, mas jornadas exaustivas, ausências de pausa, choques, enfim, situação, de fato, degradante, que a gente precisa estar mais atento, porque adlatéria a esses projetos de lei, 2 deles depois do resgate desses trabalhadores, a gente tem projetos de lei dentro do Congresso Nacional retirando a condição degradante de trabalho como um dos fatores de uma das hipóteses do 149, que já tinha, inclusive, sido passado pela CCJ, e um deputado disse, opa, peraí, a gente precisa voltar aqui para fazer uma comissão especial. Então, a gente precisa entender o que vem depois de grandes acontecimentos, aí, como esse resgate grande, do que vem acontecendo sem que ninguém fale. Isso precisa ser falado e a gente precisa divulgar. Pois bem, de quem eram esses empregados? Eles eram empregados de quem? Eles eram empregados da Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, de um rapaz que já tinha tido uma outra empresa, com esse mesmo modus operandi, que já tinha tido mais de 10 autuações do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, veja, com os mesmos tomadores de serviço. Minimamente estranho a gente pensar que ninguém sabia de nada, né? Até porque dentro de uma cadeia produtiva e dentro de uma estruturação, de modo de produção, a gente sabe que o quanto a gente gasta, a gente precisa gastar menos para poder ganhar mais. É a lucratividade do capital. E não consigo entender como é que essa subordinação estrutural pode ser finalística, mas a gente vai chegar lá. Então, esses eram os tomadores de serviço, né? Cooperativa Vinícola Aurora, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Salton, enfim, fizeram os termos de ajuste de conduta, a obrigação de fazer, a obrigação de não fazer. Veja, a gente está falando dos tomadores de serviço, tá? A gente está falando dessas pessoas que utilizaram a terceirização, né? Valores gigantescos com relação... Quer dizer, vamos lá, vamos relativizar. Valores gigantescos para a gente, para eles quase nada, e danos morais coletivos e individuais. Veja, mais uma vez, trazendo a responsabilidade para si. E é muito estranho a gente pensar porque eles trazem a responsabilidade para si, de maneira altruísta e muito legal, dentro de uma sociedade, né? Bom, qual é a responsabilidade dessas vinícolas, né? Pela evolução normativa, a gente tem a Lei 6.019, que fala, na verdade, de contrato de trabalho temporário, né, que tem condições específicas de contratação de substituição de pessoal, que nada falava sobre terceirização. E aí, dentro da reforma trabalhista, que eu costumo dizer que a reforma é a junção de várias reformas, né? São reforminhas que fazem um reformão. A Lei 13.427, de 2017, traz a terceirização como possibilidade na 6.019, né? Insere a terceirização como essa possibilidade de serviço complementar. E aí, naquele momento, todo mundo ficou meio assustado em como é que isso ia acontecer, porque a 6.019 era muito objetiva com relação às hipóteses possíveis do trabalho temporário. Mas aí veio o STF, com o recurso extraordinário 98252, para dizer que está tudo dominado, pode tudo, inclusive terceirização em atividade fim. Quando a gente pensa em terceirização em atividade fim, inclusive nas cadeiras do direito do trabalho na faculdade,
remetem muito a gente àquela coisa da atividade específica. E aí falam da montadora de veículo e daquela empresa do pneu, porque o pneu é uma atividade bastante específica, que tem, se tiver... Tá. Vamos dizer, não que eu concorde, mas vamos dizer que funcione, certo? Mas quando a gente pensa na terceirização finalística de qualquer maneira, para qualquer etapa, a gente está falando de precarização. Por que a gente vai terceirizar a colheita da uva? O que é que de especial tem? Aquela pessoa que colhe a uva é um trabalhador que tenha um conhecimento específico naquela atividade, ou é um baiano que veio com uma promessa de R$3.000? Então, a gente precisa... E em Goiás também, né, com relação ao corte do gado, que foram, salvo engano, 300, 150 pessoas. Então, a gente precisa entender que essa terceirização não é uma terceirização específica especializada, mas sim uma terceirização de chão de fábrica, tá? De colheita. Então, precarizar quantos acidentes de trabalho a gente tem em subordinados diretos da empresa e quantos a gente tem em trabalhadores terceirizados. Então, dentro da estrutura, dentro da subordinação estrutural, a gente não tem como pensar numa responsabilização diferente do tomador de serviço pela ilegalidade da terceirização. E aí, se a gente sair da CLT e a gente for para as questões de negócio jurídico, propriamente falando, Código Civil, como é que a gente tem um negócio jurídico? Quais são os requisitos? Partes capazes, objeto lícito e determinável ou determinado, e forma possível, né, em lei. Tem objeto lícito? Uma terceirização, nesse caso específico do trabalho escravo, tem objeto lícito? Não na forma da lei, porque na forma da lei a gente sabe que está lá escrito que nada de ruim vai acontecer. Mas com relação ao objeto material... Alô? Agora, vamos lá. Quando a gente fala na norma, a gente vai na teologia da norma, né? Na finalidade da norma, na matéria da norma. O trabalho escravo, ele não é um objeto lícito. Na verdade, ele não é um objeto constitucional. Então, se a gente não tem um objeto lícito para isso, a gente não tem negócio jurídico. Se a gente não tem negócio jurídico, aquele contrato não pode estar estabelecido ou respaldado pela lei, que a gente já critica, do trabalho, da possibilização da terceirização. E se a gente não tem isso, aí, mais uma vez, Código Civil, 942, a gente tem a responsabilização solidária daquelas pessoas que foram agentes de um dano àquela vítima. Em sendo assim, a gente, nesta cadeia normativa, veja, não estou nem na hermenêutica lá de baixo, não, estou falando da norma mesmo. Objeto ilícito, responsabilidade solidária. A gente não tem como tratar tomador de serviço de qualquer, vamos lá, de qualquer um, mas pela lei de trabalho escravo, a gente não tem como tratar ele como responsável subsidiário, porque aquele negócio jurídico não existe. Ele não é possível, porque ele não tem objeto lícito. Então, qual é a ofensa no caso do trabalho escravo? Objetiva, profunda, histórica. Então, mais uma vez, a dignidade da pessoa humana, que é fundamento, não está respaldado naquele negócio jurídico. E porque ele não está respaldado naquele negócio jurídico, a gente não tem como aceitar. E por quê? E aí a gente vai para uma questão bastante pontual desses TACs e afins que os tomadores de serviço tomam para si essa responsabilização. Por que os acordos? Simples. No caso das vinícolas, porque os vinhos foram retirados da prateleira. De vários supermercados grandes. Né? Essas empresas ESG, que são empresas, é uma sigla, acho que todo mundo sabe, né? A sigla que fala sobre a responsabilização social, ambiental e de governança, até onde ela está sendo utilizada para um social washing, assim? Até onde ela está sendo utilizada só para vitrine, mas do lado de cá está tudo errado. Mas não está tudo errado na vitrine, que é a tomadora de serviço que está vendendo, mas está na terceirização, está na cadeia produtiva. Né? Então, quando a gente fala em cadeia produtiva, a gente fala, na verdade, em terceirização, quarteirização, quinteirização. Se não tem negócio jurídico lícito, responsável é todo mundo. Ali não está sendo uma apresentação de boa-fé. Na verdade, está sendo uma tentativa de esquiva de uma responsabilização solidária pelo judiciário que,
infelizmente, aqui da Tavênia, diante da academia, não está ajudando em nada, né? Porque o Poder Judiciário, de fato, não consegue hoje ir contra esse sistema, ou não quer ir contra esse sistema, né? Está dentro da estrutura do capital, chancela uma atividade finalística, uma terceirização finalística, não pensa numa responsabilização solidária. Veja, não pensa no próprio direito. A gente não tá, a gente do judiciário, e aqui eu estou me colocando, né, dentro da crítica, porque preciso disso, faço parte, então, não, a respeito de tentar remar contra a maré sempre, faço parte, estou me encaminhando para o final. Não pensa na cadeia normativa mesmo, dessa responsabilização. E assim fica muito difícil a gente defender os direitos do trabalhador, defender o direito da pessoa, defender os direitos fundamentais, um dos fundamentos da República, né, que está lá no artigo 1º da Constituição. Então, quando a gente fala em dignidade humana e dignidade do trabalhador, a gente está falando no esteio da nossa sociedade, que entre capital e trabalho aqui tem sido bastante prejudicada, e na necessidade que a gente tem de debater os fundamentos, tanto hermenêuticos como normativos mesmo, dessa cadeia de responsabilização. Então, é isso. Eu fico à disposição para maiores perguntas e comentários. Obrigada. Bom, obrigado, Odete. Temos que falar realmente de responsabilidade solidária em terceirização. Eu tenho até uma questão para te colocar, mas vou deixar para o final, para a hora dos debates. Vou pedir a gentileza para todos os que compuseram a mesa aqui, para darem lugar aos colegas que vão apresentar agora, e faço o convite para que vocês venham para cá, por favor. Tem água? Tem, mano. Tem copo. Você que vai apresentar o primeiro, né? Você que vai apresentar o primeiro, né? É o do Nuno, Gilca e Márcia. É isso? É Franciele Costa, né? Bom, esse segundo bloco vai tratar especificamente da questão das vinícolas de Bento Gonçalves. Por isso a gente organizou dessa forma, para que as exposições, as explanações sejam mais uniformes. E o primeiro trabalho é um trabalho em coautoria do Nuno Jorge Rodrigues Teles Sampaio, Gilca Garcia de Oliveira e Márcia Regina Lima. Vai ser apresentado pela Franciele Costa, cujo título é Trabalho Análogo de Escravo e Terceirização, as novas estratégias de aliciamento de trabalhadores e o caso dos trabalhadores baianos resgatados nas vinícolas de Bento Gonçalves. Bom dia a todos. Bom, só para contextualizar, né, o pessoal não apareceu hoje, porque nós somos do projeto Vida Pós-Resgate. Então, a gente tem que participar das coisas, porque tem acontecido muitas coisas esse semestre. Então, eu já vim para apresentar este trabalho mais um, que será apresentado amanhã, relacionado justamente com essas temáticas que a gente aborda dentro do projeto. E aí, hoje, vou estar apresentando esse trabalho aí, que não fui eu quem escrevi, né, foi os meus colegas do projeto. Aqui eu passo aqui mesmo, né? Esse do meio? Passo, viro para cá, isso, né? Então, pronto. O objetivo desse estudo é ilustrar como que a estrutura e regulação do mercado de trabalho no Brasil, mas também no resto do mundo, potencializa esse tipo de trabalho, sobretudo décadas depois de reformas trabalhistas que erodiram os direitos dos trabalhadores sob o pretexto da flexibilidade que seria necessária na economia moderna. E a nossa atenção recaiu, sobretudo, para como as crescentes formas de terceirização do trabalho e sua crescente formalização legal promovem, paradoxalmente, a ilegalidade do trabalho em condições análogas ao de escravo. Então, a gente faz primeiro essa contextualização de como foi feita a formação do mercado de trabalho no Brasil, né? Então, tem essas raízes do período da colonização, teve esse uso intensivo da força de trabalho escravizada, primeiro dos povos originários e depois dos negros capturados e traficados do continente africano,
com uma estrutura produtiva tipicamente colonial, baseada nos setores agrícolas e de mineração, voltada a suprir as demandas do desenvolvimento das metrópoles capitalistas. Então, bem no modelo imperialista, né, de dependência, periferia-centro. Né? O trabalho escravizado se desenvolve como forma adequada à exploração colonial agrícola de trabalho intensivo, pouco especializado. A pessoa escravizada, ela se encontra desenraizada, isolada, o que dificulta a sua resistência, mas com os meios de reprodução biológica e social, e a pequena roça, que seria a pequena roça do senhor, né, que permitiam o não pagamento de salário. Isso, né, na época da colonização. Isso gerou, então, um racismo estrutural, né? E os trabalhadores que são resgatados em condições análogas à de escravo hoje, no Brasil, eles são majoritariamente oriundos das regiões Norte e Nordeste. Eles são negros, pretos e pardos, com baixa escolaridade, vindos dos estados mais pobres e sem perspectiva de trabalho. Segundo os dados do Smart Lab, que a gente traz aqui, de 95 a 22, tivemos mais de 57 mil pessoas resgatadas nessas condições análogas à de escravo, sendo que desse quantitativo, 50% se autodeclararam pardos e 14% como pretos. Além disso, 22.404 desses trabalhadores resgatados são oriundos dos estados do Nordeste. Aí, a gente tem aqui um arcabouço jurídico, né, legislativo, que ele é dúbio, né? Porque se a gente para ver, primeiro, já se tinha, na época da Lei Áurea, né, antes da Lei Áurea, essa noção, essa pressão internacional e também interna de que teria que ser feito, que teria que ser feita a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Então, antes disso, se criou a Lei de Terras, que impossibilitou que esses escravos, essas pessoas escravizadas, que no futuro deixariam de ser escravizadas, tivessem a oportunidade de ter uma terra para elas estarem trabalhando, para elas morarem e fazer a sua subsistência, a reprodução da vida, né? E aí, depois disso, que se fez a Lei Áurea. Muito tempo depois, só que foi-se ter uma CLT, em 1943, e mesmo assim ainda não era incluso os profissionais do campo e nem o trabalho doméstico nessa CLT. Esse reconhecimento formal dessas duas categorias foi bem tardio, né? Então, os trabalhadores rurais foi em 1963, das trabalhadores domésticos apenas a partir da PEC das domésticas em 2013. Então, há, sim, no Brasil, uma perpetuação do trabalho de produção, do padrão de produção de trabalho intensivo, que potencializa o uso de mão de obra análogo à de escravo, especialmente no campo. A manutenção do exército de reserva, que é do campo, né, baseado em todas as teorias econômicas, como o exército de reserva, que seria ligado à industrialização, à área urbana, e esse fluxo migratório de trabalhadores que vão saindo das regiões mais pobres, que tem, e com maior concentração de terras, né? Então, é bem esse caso que a gente vai estudar, saindo das regiões do Nordeste para o Sul, onde que tem as propriedades são menores e precisa de uma de mão de obra mais intensiva para acontecer. Então, o trabalho em condições análogas à de escravo no nosso país, ele está longe de ser um anacronismo de mercado de trabalho brasileiro. Pelo contrário, ele é parte da sua estrutura e da dinâmica de acumulação de capital em determinados setores, como o agrícola, e ultrapassa as fronteiras brasileiras. Nos outros países, a gente também percebe isso acontecendo, né? Em diversos setores, mas especialmente nesses que a gente tem colocado aí. A extensão e forma do fenômeno vai depender certamente da história de cada país, mas também como essas formas de trabalho são condicionadas pelas relações sociais de economias capitalistas, do desenvolvimento desigual e variado de cada economia nacional. Então, a gente começa a ver que tem agora também o contexto dessa intermediação do trabalho, que tem permitido com que o trabalho análogo ele se perpetue ainda mais. Então, a intermediação ela resulta de diferentes dispositivos institucionais, de acordo com cada estratégia, né, que é feito. Então, tem essas agências de trabalho temporário, que é algo que é a empresarialização dessa intermediação do trabalho
do trabalhador para ingressar no trabalho análogo de escravo, e tem os recrutadores individuais, né? Ambos a gente chama de gatos, dentro da questão do trabalho análogo de escravo. E, normalmente, esses recrutadores individuais, eles são, inclusive, até trabalhadores que vão junto para as roças, no caso do campo, né, e trabalham também nessas mesmas condições juntos, mas eles têm alguns privilégios, digamos assim. Mas assenta, então, na crescente precarização do mercado de trabalho, aumento da vulnerabilidade de trabalhadores, as situações extremas de exploração, que são muitas vezes reforçando, então, as dimensões raciais e de gênero. Então, de acordo com o Filgueiras, a terceirização seria uma condição necessária para as empresas sobreviverem e progredirem, tornando a legislação anacrônica. Então, isso parte do discurso de que, para se ter uma produtividade, uma melhor competitividade das empresas dentro do sistema capitalista atual, só seria possível se tivesse essa terceirização do trabalho, especialmente em trabalhos que têm essa sazonalidade temporal, né? Então, vai ter essa empregabilidade intensiva em uma época específica do ano, ou para um trabalho específico. Até Karl Marx fala no capítulo 19 do Capital, já na gênese do capitalismo, né? O que ele chama de switching system. Na sua descrição do trabalho, a peça que facilitaria a interposição de parasitas entre o capitalista e o assalariado, o subarrendamento do trabalho. Então, o ganho desses intermediários, eles vão advir exclusivamente da diferença entre o preço do trabalho pago pelo capitalista e a parte desse preço que eles deixariam chegar efetivamente ao trabalhador. Então, faz parte, é estrutural, faz parte do funcionalismo do capitalismo ter terceirização. E esses intermediários, eles têm uma certa... eles estão cada vez mais especializados, né? Como a gente pode ver aqui, hoje tem até empresas multinacionais que fazem esse tipo de serviço e empregam, inclusive, imigrantes em outros países e assim, com uma precarização muito terrível, justamente por conta da situação de vulnerabilidade que eles se encontram, né? Então, os intermediários oferecem a disponibilidade imediata para as empresas desses trabalhadores e conforme as necessidades de trabalho de cada momento por parte dos empregadores finais, reduzindo assim os custos trabalhistas. Então, ao se concentrar em tarefas eventuais, temporárias ou sazonais, essas empresas fornecem uma massa de trabalhadores disponíveis em situação de vulnerabilidade social, normalmente associados a um perfil racializado, migrante de poucos anos de escolaridade formal, que permitem salários e custos trabalhistas associados diminutos. E as empresas conseguem afastar a regulação pública legal e sindical da sua atividade, por conta disso, né, promovendo a capacidade de exploração do trabalho e externalização de direitos trabalhistas. Vibrou aqui porque está acabando o tempo? Pronto. Então, aí, só para contextualizar um pouco de como a terceirização foi sendo abordada na sociedade e na questão jurídica, né? A gente vê que nos anos 70 houve um recuo dessa questão da terceirização, né? A gente tinha uma mobilização sindical muito mais forte, uma mobilização social muito mais forte relacionada a essa temática. Mas a partir dos anos 90, né, que a gente tem o neoliberalismo avançando muito mais forte, mais rápido, então, a gente tem esse exemplo aí do Tribunal Superior do Trabalho, que no seu enunciado número 331, ele já procura ali regular o recurso a empresas de trabalho temporário, afirmando, por um lado, a não validade de contratação de trabalho subordinado através de empresa intermediadora de mão de obra, mas abrindo a possibilidade de contratação de trabalho sem subordinação através de empresas prestadoras de serviço de vigilância, limpeza e de atividade que não se considere como principal atividade da empresa contratante, né? Aí, já em 2015, tem muito maior, né, dentro do Congresso, com a aprovação do PLC 30/2015, que autorizava prestadores de serviço a realizar atividade de fim de uma empresa. E, em 2017, no âmbito da reforma trabalhista, né, com essas duas leis aí, autorizando a terceirização do trabalho em qualquer atividade da empresa. Aí, entrando no caso da Bahia,
Entre os meses de fevereiro e junho desse ano, 273 trabalhadores baianos foram resgatados de condições análogas à de escravo, dentro e fora do território, mas a maioria fora, vindo de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul. E as atividades que eles estavam desempenhando eram de colheita de café, de corte de cana, de colheita de uvas, carvoaria e na construção civil. Então, aqui só para vocês verem, né, o mapa dos municípios de onde são residentes esses trabalhadores que foram resgatados nesse período, fevereiro a junho. Então, embora as atividades com a construção civil ou carvoaria incorporem endemicamente trabalho análogo ao de escravo, no Brasil, aqui poderíamos acrescentar o trabalho doméstico também, né? Esse retrato de resgate nos primeiros meses de 2023 ilustra a predominância do trabalho agrícola de caráter temporário nas colheitas, na produção de mercadorias produzidas normalmente no grande latifúndio e sujeitas a forte concorrência internacional, onde o fator preço é a principal fonte de competitividade. Então, nomeadamente a cana-de-açúcar, o café e a uva, que foi esses casos aí que a gente viu. Em março de 2023, os noticiários nacionais divulgaram o caso do resgate de 207 trabalhadores em condições análogas, que já foi comentado, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O caso veio à tona após 6 trabalhadores conseguirem escapar do alojamento onde ficavam, após a jornada de trabalho, que se iniciava das 6 da manhã até as 11 da noite. Desses trabalhadores, 196 são de 35 municípios distintos do território baiano. Uma área muito grande, que a gente já vai ver aqui no mapa, demandou um esforço muito grande de aliciamento. Então, olha só, né, por onde que esse aliciador, esse gato, passou para recrutar essas pessoas para levar para lá. É uma área muito grande, gente, a Bahia é enorme. E a forma de aliciamento ela foi distinta, né, das tradicionais redes informais, porque esse aliciador ele apresentou um perfil diferente. Ele era empresarial. Pronto, já vou encaminhar para o final. Ele era proprietário dessa empresa Fênix, né? E ele tinha tido já outras empresas que já tinham sido autuadas, e esse perfil dessas novas legislações, né, desses... Opa, acho que eu passei. Tá, então, assim, para ir finalizando, que já está acabando o meu tempo, a gente entendeu o quê? Que a empresarialização desse aliciamento de trabalhadores, permitindo redes de angariação de mais trabalhadores e com escopo geográfico mais vasto, graças à formalização que beneficia tais empresas de prestação de serviço, aparentemente atuando na legalidade da sua atividade de contratação de trabalhadores temporários no estado da Bahia, a possibilidade de multiplicação de empresas de prestação de serviço, porque ele tinha várias empresas terceirizadas que servem de cortina de fumaça a infratores de leis trabalhistas e ambientais na sua ação continuada, e também as empresas contratantes das prestações de serviço, nesse caso, essas vinícolas, que já foi citado os nomes, né, confrontadas com as condições de trabalho existentes, das quais eram beneficiárias diretas, alegaram desconhecimento e transferência da responsabilidade para a empresa terceirizada. Eu vou partir aqui para o final, querendo dizer o seguinte para vocês. Muitas das atividades jurídicas que foram feitas para a erradicação do trabalho análogo a de escravo, elas nascem dentro da questão dos direitos humanos, dos Ministérios de Direitos Humanos. Mas elas são aplicadas, efetivamente, dentro dos ministérios e ações dos Ministérios do Trabalho. Só que a gente tem que ter uma noção de que não é só uma questão de penalizar, de julgar, não é caso só de polícia, é uma questão estrutural do sistema capitalista que a gente tem vivido, que a gente tem que mudar essa estrutura da organização econômica do nosso país, se a gente quer, de fato, erradicar o trabalho análogo de escravo. Obrigado, Franciele, que trouxe aí uma análise de caso que mostra os vínculos históricos e territoriais que ocorrem no trabalho escravo que ocorre no nosso país e como o desenvolvimento desigual contribui para isso. E a sua conclusão eu concordo 100%. A gente precisa mudar a estrutura do sistema para que a gente possa, de fato, erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Passo já a palavra para a professora Carla Leal e para a Alessia Nídia Ferreira Taques para que apresentem a pesquisa intitulada Devida Diligência Obrigatória em Direitos Humanos no Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo, uma análise a partir do caso das vinícolas brasileiras.
Bem, bom dia a todas as pessoas, né? Estamos aqui novamente no nosso grupo de pesquisa e o Projeto Ação Integrado também. A gente tem vários, já apresentou alguns projetos, alguns trabalhos por aí. Essa discussão, né, primeiro que nós estamos no nosso grupo em discussão sobre as cadeias produtivas, buscando, inclusive, meios, os fundamentos para a responsabilização dessa cadeia. E, nesse caso aqui, né, todos já sabem os números. Esse ano foi um ano bastante intenso em número de resgates. A gente sabe que os números de resgates eles significam apenas e tão somente a ponta do iceberg, né, onde o Estado conseguiu chegar. Né, nós sabemos de uma série de questões que têm impedido desse modelo tradicional que nós temos até hoje sendo praticado, né, fortemente centrado na figura do Estado, na figura da atuação estatal, na repressão ao crime. Então, a tentativa aqui é buscar, né, esse tema, inclusive, cadeias produtivas e responsabilização, foi um objeto de pesquisa no meu pós-doutorado, no Heights Lab, lá na Universidade de Nottingham. Ainda não consegui produzir o que eu gostaria, mas estou tentando colocar em ordem. E também, então, faz parte dessa discussão, como eu disse com vocês. Então, o nosso trabalho, ele partindo, então, do caso da vinícola, que eu não vou repetir aqui, porque todo mundo já sabe, a questão dos resgatados, a questão da vinda lá, e que culminou em firmar o TAC, né, o termo de ajuste de conduta. Então, nós partimos do TAC, né, para falar, então, sobre esse caminho, essa ferramenta que é a devida diligência, né, nesse panorama que está aí. Então, a tentativa aqui é nesse sentido, a gente tentar demonstrar na devida diligência como é que ela ocorreu, ou como é que ela ocorrerá, principalmente, a partir dos termos de ajuste de conduta, porque vocês sabem que foram várias obrigações que foram assumidas pelas vinícolas, e, na prática, é a devida diligência. A Lécia vai apresentar, a Lécia é do nosso grupo de pesquisa, em Orientanda, dia 22. Agora, quem tiver interesse, me fala que eu vou passar o link da qualificação da dissertação dela. Né? Tá, até o final do ano, nós estamos encerrando. Então, passo para a Lécia. Bom dia. Bom, então, com esse objetivo de avaliar a devida diligência, de onde surgiu essa inquietação? Porque, quando a gente olha para as políticas de erradicação do trabalho escravo, dos planos nacionais, percebemos que a maioria das ações estão concentradas na mão do poder público, especialmente nas fiscalizações. Então, muito mais do que essa desarticulação que vem acontecendo nesses mecanismos de combate ao trabalho escravo, o déficit de servidores que atuam na fiscalização, em especial dos auditores fiscais, é gritante. Eu achei um dado aqui que revela a queda desses números desde 2016, que é o período em que tinham o registro desses trabalhadores. Então, 1.952 servidores para um país de dimensões continentais, como o Brasil, que não tem a exclusividade de fiscalizar o trabalho escravo, mas toda a atuação trabalhista no Brasil. Então, a OIT, ela prevê que haja um servidor para fiscalizar para cada 20 mil pessoas economicamente ativas. No Brasil, agora em fevereiro, o dado mais atual, tinham 98 milhões de pessoas ocupadas no Brasil. Ou seja, hoje não, em fevereiro, seriam necessários 4.900 auditores fiscais do trabalho. Número muito aquém do que os 1.900 que a gente vê aqui nesse dado. Então, essa dificuldade, somada a esse novo modelo produtivo, que já foi abordado aqui em outras apresentações, que ele vem sendo cada vez mais fragmentado, tem dificultado muito essas fiscalizações, esse modelo de atuação que o Brasil se pauta para erradicar o trabalho escravo. E esse modelo de produção, que antes, como a Odete tinha dito, se concentrava numa única empresa, ela produzia desde a matéria-prima até a entrega do produto final, hoje ele é extremamente fragmentado. E ele trouxe implicações diretas nas condições de trabalho. Porque o que acontece?
As empresas que estão no topo dessas cadeias produtivas, elas não terceirizam, quarteirizam, fracionam seus processos produtivos por mera benevolência. Eles fazem isso pautado numa questão econômica. Então, as pressões vindas delas de preços, de prazo, de forma de entrega, de condições, têm impactado diretamente a base dessa cadeia produtiva, que é onde é a parte mais fragilizada e onde os trabalhadores ali mais sofrem os impactos de toda essa pressão. Então, essa precarização vem ocorrendo também em forma de cadeia, e quando chega ali embaixo, os tomadores de serviço, tal qual a Fênix, que foi apresentada agora, utiliza-se de mecanismos que levam até mesmo à escravização do trabalhador. Então, diante dessa falta de zelo, por assim dizer, né, dessas empresas, que eles não analisam os seus parceiros comerciais, eles estão norteados pelo lucro e aí acabam gerando esses ambientes de negócio que favorecem a exploração e o abuso do direito dos trabalhadores. E o que tem acontecido com isso? O trabalhador ele está ficando cada vez mais distante da empresa para a qual ele produz. E essa empresa, que é a principal ali no topo da cadeia produtiva, ela está mais distante da responsabilização pelos danos que ela causa. Então, agora, só esse ano, notícias desse ano de empresas que estão no topo da cadeia produtiva. JBS teve um fornecedor recentemente incluso na lista suja. A BASF, a produção de arroz em Uruguaiana, também foi firmado um TAC. A Cargill, que foi condenada agora em primeira instância por adquirir matéria-prima de fazendas produtoras de cacau, que utilizavam no trabalho escravo, e as vinícolas Aurora, Salton, Garibaldi. Isso é só esse ano. São só notícias recentes de empresas que estão no topo da cadeia produtiva. E o que é interessante, quando a gente olha para tudo isso, é que não é só a terceirização, mas são todos os elos dessa cadeia. Se a gente pegar um exemplo que saiu na notícia, acho que foi ano passado, da Cisalândia, né, que também foi condenada em primeira instância por adquirir matéria-prima de uma empresa que se utilizava do trabalho escravo. Não era terceirização, não era era o elo da cadeia produtiva. Ela comprava propositalmente porque o preço era mais barato. Então, diante desse afastamento das responsabilidades, dentro do campo doutrinário, jurisprudencial, foram encontrados novas releituras que possibilitaram essa responsabilização, que são as teorias, né, da renidade, da cegueira deliberada, que têm pautado tanto as condenações quanto os TACs. Só que o que acontece? Apesar desse viés punitivo da responsabilidade civil trabalhista, ela atua depois do dano já ocorrido. Então, o que se propõe quando se olha para a devida diligência em direitos humanos? É que essa responsabilidade pela integridade da cadeia produtiva ela seja preventiva e compartilhada pela empresa líder, que são essas que estão no topo da cadeia, imputando a elas o dever de fiscalizar em todos os seus níveis de subcontratação. Essa devida diligência, o que ela propõe? Ela teve sua emergência no cenário internacional, diante dos princípios orientadores de empresas de direitos humanos. Desde então, ela foi sendo utilizada nas diretrizes da OCDE. Ultimamente, nos últimos anos, leis, principalmente nos países do norte global, como Alemanha, França, Holanda, vêm se utilizando desse mecanismo de uma forma impositiva, cogente, para que as empresas tomem esse dever, essa atitude, em todos os seus elos de contratação, diretos e indiretos, inclusive com fornecedores. Então, ela é percebida como um meio das empresas poderem articular a sua capacidade de influência para prevenir essas violações contra os direitos humanos. Então, quando a gente pega ali, por exemplo, o termo de ajuste de conduta, que foi firmado com as vinícolas, a primeira das obrigações dele é um dever de gerenciamento constante e preventivo das vinícolas sobre os processos produtivos de seus fornecedores imediatos e subcontratados. Ou seja, ele precisa, desde a hora de firmar o contrato inicial, já avaliar se esses fornecedores, por exemplo, têm capacidade técnica
tem capacidade financeira, se o contrato social dele consegue arcar com eventuais danos trabalhistas. Então, é um dever de análise já imediato, que inicia nas primeiras contratações. Depois disso, ele também coloca como dever de que eles monitorem se essas empresas contratadas estão realmente resguardando condições dignas de trabalho para todos aqueles trabalhadores que integram, ou seja, prevenir e controlar. Estabelece também o dever de neutralizar qualquer ocorrência de trabalho escravo ao longo de sua cadeia produtiva, monitorar as ações adotadas e, principalmente, prestar contas do seu monitoramento. Não é só dizer que fez, não é só falar assim, eu estou fazendo a minha parte, eu preciso prestar conta daquilo que eu faço. Então, quando a gente olha para esse modelo, a proposta da devida diligência, ela é mais ou menos esse mecanismo aqui. Ele é um ciclo contínuo, que ele não para. Com todas essas ações, e o que ele tem como pano de fundo, além de tudo isso? O engajamento das partes interessadas, quais sejam os detentores de direitos, não só eles, mas também pelos seus representantes, numa atuação que poderia, nesse caso, ser conjunta dos sindicatos, dos trabalhadores, no planejamento das ações a serem adotadas para que esse dever de diligência realmente ocorra. E também de oferecer de mecanismos de denúncia constantes, denúncia e reparação constantes, para que as eventuais ações verificadas de violação aos direitos humanos sejam imediatamente reparadas. Aí, apesar assim, dos casos que eu trouxe aqui serem todos desse ano, isso não é uma situação recente. A ONG Repórter Brasil, junto com a OIT, desde 2006, tem monitorado e mapeado e denunciado a ocorrência do trabalho escravo dentro dessas cadeias produtivas. Já foram várias empresas que tiveram seus nomes diretamente ligados a essas situações. E, ao longo de todo esse período, de 2006 até 2023, não houve nenhuma mudança normativa, não houve no cenário nacional que olhasse a cadeia produtiva como um todo, e não como em seus fragmentos. Então, quando se olha para a devida diligência, a maneira como ela está sendo utilizada nas normas internacionais e na tentativa de aplicá-la na legislação brasileira, o que se propõe é que tenha um marco normativo vinculante, que ela especifique os deveres de todas as empresas nesse sentido, de uma forma detalhada, para que essa abordagem preventiva ela possa estabelecer diversos outros braços para que o Estado também fiscalize. Por exemplo, vincular a realização da devida diligência, a emissão de alvarás, licenças de funcionamento, até a própria questão econômica, né, que a lista suja já se utiliza dessa abordagem. Então, seria ela tem uma abrangência maior, ela abarca um número de trabalhadores maior e traz para a empresa essa responsabilidade de olhar para o S do social, né, que a Odete falou das práticas ESGs que têm sido tão propagadas, mas que ficam muitas vezes só num selo, numa medida de responsabilidade social, mas que tem trazido muito pouco impacto na questão do combate ao trabalho escravo. É isso. Obrigado a Carla e a Alessia, que trouxeram aqui a importância da devida diligência de direitos humanos para o trabalho escravo contemporâneo, sobretudo num país onde há um déficit muito grande, né? Como você falou, de servidores responsáveis pela fiscalização, que faz parte de um processo estruturante e proposital de sucateamento da inspeção do trabalho, não apenas da inspeção do trabalho, mas, sobretudo, da inspeção do trabalho, mas de todos os órgãos e instituições que atuam no direito do trabalho, para a proteção do direito do trabalho. Inclusive, quando você falou sobre esse déficit, eu vi que as duas colegas de auditoras ali abriram um sorriso inquietante, né? É o famoso sorriso de nervoso, né? Porque, de fato, a situação da Auditoria Fiscal do Trabalho, se a gente pegar dos últimos 20 anos, a gente dobrou a população economicamente ativa e caiu pela metade o número de auditores fiscais do trabalho, e a gente precisa... isso é um ponto que a gente tem que bater sempre em cima. Tá? Insuficiente, né? Eu vou passar a palavra, então, para o Tiago Sebastiano de Mello, que, em coautoria com Ângela de Paula e Bianca Paz Garcia dos Santos, escreveu Afaste de mim esse cálice e silenciamento dos discursos sobre o trabalho escravo contemporâneo e enoturismo.
Pessoal, bom dia. Olha só, primeiro eu quero começar agradecendo, parabenizando a mesa, agradecendo pela oportunidade de dialogar com vocês. Quero parabenizar a organização do evento, um evento importantíssimo, essa 16ª reunião do GPTEC, e, em nome da organização, falar especialmente, nominalmente, da Ângela, porque está trazendo, tem protagonizado essa aproximação desse debate crucial para a sociedade brasileira com o campo do turismo, que, infelizmente, apesar de participar de forma marcante, como eu vou mostrar brevemente na sequência, dessa organização da precarização do trabalho, inclusive do trabalho escravizado, faz muito pouco esse exercício de refletir sobre e muito menos ainda de incidir sobre. Então, não só ela tem protagonizado isso na tese dela, agora com esse texto que a gente escreveu, como tem também trazido junto com ela o campo. Por isso, é muito bom ver a nossa diretora, que estava na mesa ontem, aqui, e a nossa coordenadora de curso, bem como um número expressivo de discentes do curso. Não só porque a organização de eventos faz parte do turismo, mas porque esse debate precisa entranhar no nosso campo acadêmico. A gente tem um déficit nas estruturas curriculares de debate sobre direitos humanos, sobre condições de trabalho. E, parabenizando o evento e a mesa, quero salientar que hoje, como eu iria encontrar com vocês, e já me desculpo por não estar ontem na atividade e, infelizmente, não poder ficar hoje à tarde, eu sei que, à medida que o tempo vai passando, a plenária vai esvaziando, e isso é muito ruim, porque rompe com a interlocução, mas hoje, desde ontem, a UNB aderiu à paralisação de 48 horas, chamada pelo FONASEF, o Fórum das Entidades Nacionais do Serviço Público, e hoje a gente tem uma atividade no Congresso, então eu me dirijo para lá, depois aqui desse GT, e por isso vim com essa camiseta, porque a reforma do ensino médio, o ataque à educação, como já foi dito na mesa anterior, nessa, e a gente toca no texto, diz da condição de manutenção de grande parte da população brasileira à subsunção dos imperativos do capital. Então, a baixa escolaridade, uma escolaridade precarizada, faz parte de um projeto, como dizia o Darcy Ribeiro, de manutenção e aprofundamento das condições do que aqui tem sido tratado. E a universidade precisa participar disso. Por quê? Olhem vocês para o auditório, mesmo um pouco esvaziado, e vejam que a gente não tem segmentos importantes da nossa estrutura demográfica representada aqui. Mas se a gente olhar o quadro de terceirizados e terceirizadas da UNB, vocês vão ver que aí a coisa se inverte, porque é majoritariamente a população negra que tem sido terceirizada, e com isso extremamente precarizada. Então, faço esse apelo, porque não só a gente precisa debater academicamente, como a gente precisa intervir sindicalmente e nos territórios a respeito da precarização, incluindo aí o trabalho análogo à escravização. Por isso, deixo um convite. Na mesa anterior, o debate de saúde aflorou. A gente está retomando aqui uma iniciativa de articulação do Fórum Trabalho, Saúde e Direito. É uma organização que se iniciou lá na Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e tem se capilarizado. Ela já existiu aqui e a gente está retomando ela aqui para Brasília e em torno. Então, quem é ou está aqui e tiver interesse de fazer esse debate à luz da vigilância em saúde do trabalhador, depois a gente pode conversar. Com isso, passo para o nosso texto. Enfim, de qualquer modo, eu vou ser bastante telegráfico aqui, porque grande parte do quadro de resgate dos 207 trabalhadores já foi exposto. Quero marcar só aquilo que nos diferencia em termos de análise, ou seja,
como que a gente está pensando isso à luz do turismo. E mais, por que a gente decidiu tratar desse caso? Porque nas respostas das entidades representativas das vinícolas, várias dessas respostas trouxeram o enoturismo para a argumentação, para a estruturação do porquê essas vinícolas não podiam ser penalizadas, apesar de todo o arcabouço jurídico, legal e, inclusive, ético, que já foi exposto anteriormente. E aí a gente pensou, bom, mais uma vez, a narrativa do turismo é mobilizada para que a gente tenha uma atenuação de trabalho análogo à escravização. A gente vai ver que atividades características do turismo participam na ordem de 10% de todo o trabalho análogo à escravização no mundo. Né? E isso tende a crescer à medida que a gente sai de um ciclo industrial, entra num ciclo de serviço, no qual o turismo é pilar central, é coluna vertebral desses serviços, porque é um fenômeno que é um pool de serviços, por isso também tenho aqui minhas ressalvas com análise a partir da cadeia de turismo pro fenômeno, especificamente, porque ele é constituído de várias cadeias produtivas. Me parece um equívoco teórico falar de cadeia produtiva do turismo, quando a gente tem tratado como um fenômeno. E esse fenômeno vai participar, tendencialmente, sem controle social, de cada vez uma parcela maior desses trabalhos análogos à escravização. E aí, por isso, a gente falou, bom, então vamos dizer o que é que a gente está enxergando nesse caso. O texto foi escrito por Ângela, pela Bianca e por mim, todos os componentes do Labor Móveis, um grupo que trata sobre condições de trabalho no turismo, que é coordenado pela Ângela e por mim. E aí a gente fez uma brincadeira quase óbvia, inclusive, né, ali um diálogo com uma letra de música do Chico Buarque, ainda na época da ditadura, mas muito pertinente para esse caso que remete a vinícolas, ao vinho, a esse cálice de vinho, né, com um gosto bastante amargo no caso. Então, o que a gente teve em mente? Fazer uma análise, descrever o caso lá em Bento Gonçalves, entendendo o papel histórico do fenômeno turístico no silenciamento sobre as condições de trabalho atreladas a esse mercado. E aí, especificamente, o que a gente quis salientar? Primeiro, como se estrutura a experiência turística nesse circuito de enoturismo, especificamente ali. Porque ela vai ter como um fator marcante a substituição, o escamoteamento, o silenciamento de trabalhadores e trabalhadoras em prol de duas figuras, que é o imigrante e o colono. Então, no imaginário coletivo, nos materiais publicitários, etc., o que se vende é uma tradição da produção familiar, de vinho, etc. O que a gente tem efetivamente, sobretudo depois das reformas e das possibilidades legais, é um aprofundamento e um aumento do número da classe trabalhadora participando ativamente e precariamente dessa produção. Segundo, a gente quis mostrar os discursos e posicionamentos desses agentes turísticos e das entidades públicas quando da publicização do caso. E aí, para isso, a gente fez uma pesquisa bibliográfica e documental que teve ali, basicamente, a seguinte estruturação. A descrição do caso do trabalho, eu vou mostrar muito pontualmente, né, alguns dados do caso, a análise dos termos de ajustamento de conduta, que são irrisórios, e isso não difere de grande parte do que já foi mostrado anteriormente, e a análise dos pronunciamentos das partes interessadas. Como a gente está caminhando muito lentamente na aproximação com o trabalho escravo, com a escravização, para dentro do campo acadêmico no turismo, a gente cuidou de fazer alguns retrospectos que nos pareceram importantes, visto que é um texto que a gente espera que os pares, sobretudo no turismo, leiam. Então, a gente começou ali, fez uma caracterização da escravização no Brasil, e aí já
gente vê lá, né, o Nordeste participa com 51% da emissão de trabalhadores e trabalhadoras em situação, né, resgatados de trabalho análogo à escravização, e a Bahia, de onde veio a enormidade dos 207 trabalhadores resgatados, 198 eram baianos, né, por isso a Bahia participa dentro desse número com 10% do total desses trabalhadores resgatados no Brasil. E a gente também falou sobre a escravização no turismo. Como eu disse para vocês, no mundo todo, as atividades características do turismo representam 10% do total de pessoas resgatadas em trabalho análogo à escravização. E aí, no Brasil, a gente teve, de 2003 a 2018, 259 trabalhadores do turismo resgatados. O que pode parecer pouco para um país que conta os resgates em milhares, mas que, como já foi mostrado no trabalho anterior, em trabalhos anteriores, se a gente estiver falando de 3 pessoas, de uma pessoa, enquanto a gente estiver falando de estruturalmente ferir a dignidade humana, a gente precisa conseguir controlar e reverter essa situação. A gente, para isso, também olhou para a precarização na cadeia, especificamente da uva e do vinho, e aí vejam vocês, essa é uma tônica. Por isso, esconder o trabalhador, num caso como esse, é vexaminoso, porque, vejam, só lá em Bento Gonçalves a gente tem 1.288 trabalhadores. E a condição desses trabalhadores, na época, 63% recebiam menos de 3 salários mínimos. 34% do total recebia menos de 2 salários mínimos. Já foi dito aqui, nesse caso, os trabalhadores foram aliciados com a promessa de receber R$3.000, pelo menos. E não é a verdade dos fatos, não é? Por isso mesmo, um outro dado que chama a atenção é que 87% desses trabalhadores foram contratados para trabalho acima de 41 horas, ou seja, os 40 regulares, né, já prevendo, né, uma longa jornada, jornadas exaustivas, que foi o que a gente... aqui também vibrou, gente. Está acabando, Thiago? Tá bom, enfim. Fizemos um histórico da região, né, trazendo a importância que o Vale dos Vinhedos tem no Brasil e na América, né, é uma importante localidade de recepção de fluxos turísticos, e por isso mesmo esse caso é tão marcante. Como eu disse para vocês, a gente teve lá o resgate de 207 pessoas, e o que chama atenção é que após 3 conseguirem fugir. Por quê? Se a gente tem uma crescente importante no Brasil de 2020 a 2022 em número de resgates, é muito verdade que isso contrasta, como o próprio Tiago e outras pessoas já disseram aqui, com uma precarização profunda dos aparelhos de fiscalização. Então, que a gente tenha, justamente no governo Bolsonaro, quando a gente teve uma desestruturação profunda desses aparelhos de fiscalização, um crescimento, também é um sintoma do aprofundamento dessa precarização trabalhista. E, por isso, esse caso só foi possível com a fuga de 3 deles. E o que a gente encontrou lá foi violência física, longa jornada de trabalho, oferta de alimentação estragada, cerceamento de liberdade, ou seja, um conjunto de violações que caracterizam casos como esse. Fizemos aqui uma breve contextualização do que é o enoturismo e vou ressaltar aquilo que está, de fato, em outra cor ali. Eu tentei trabalhar com a paleta de cores do evento, acho que não ficou muito legal, mas enfim. O enoturismo é um fenômeno dotado de subjetividade, cuja principal substância é o encontro com quem produz uvas e vinhos. É uma das definições possíveis. E aí a gente se pergunta, será que as pessoas querem encontrar trabalhadores escravizados? Será que elas querem consumir produtos, frutos da escravização de trabalhadores e trabalhadoras? A própria resposta do mercado, retirando os produtos dessas vinícolas das gôndolas, como já foi dito, é uma sinalização muito clara, que em que pese a sociabilidade hegemônica do modo de produção ser mediada pelo valor mercadoria, também aí há atravessamentos bastante contraditórios nessa regulação com o mercado. Portanto, não é possível que a gente permita casos como esse. Agora, termino ressaltando o seguinte,
Dos 207, 198 eram baianos e 9 eram gaúchos. E aí, o que a gente tem é o seguinte, é a exaltação dos marcadores sociais, como foi dito já anteriormente também. Vejam, todos estavam em situação análoga à escravização, mas só quem apanhava eram os baianos, eram os nordestinos e os negros. Os sulinos não apanhavam, né? E eles mesmos disseram isso. Então, também há aí, né, um contorno, né, um giro do parafuso da precarização existencial quando a gente soma os marcadores sociais. E aí tinha, né, algumas informações mais sobre o texto, mas o texto vai ser publicizado e a gente espera poder dialogar sobre ele num futuro breve. Obrigado. Obrigado, Tiago, que trouxe aí casos de trabalho escravo em atividades turísticas. E é engraçado, logo que eu tomei posse no MPT, em 2010, fui lotado em Manaus. E o primeiro procedimento que estava sobre minha mesa, que eu fui despachar, meu primeiro despacho foi no procedimento que tratava exatamente de trabalho escravo indígena naqueles hotéis maravilhosos de selva. Então, eu cheguei no MPT já com trabalho escravo em atividades turísticas. Bom, pessoal, eu vou abrir agora para debate e vou pedir assim, que as perguntas sejam dirigidas para todos que contribuíram, né, para o Jonas, para a Odete, para a Valena e para os que estão aqui na mesa. E aí a gente inicia as respostas pelos colegas que estão aqui na mesa e, posteriormente, a gente chama os colegas que estão aí na plateia para fazer as suas considerações finais aqui na mesa. Tá joia? Então, quem tem alguma colocação para fazer, por favor? Lívia. Tem um colega ali em cima também. Gente, bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar todas e todos dessas duas mesas. Eu tenho, na verdade, uma colocação para a Odete, talvez uma pergunta, na verdade, uma curiosidade que eu fiquei, porque, olha, eu fiz as contas, espera aí, eu vou abrir aqui minha cola, que eu até anotei, Odete, para não esquecer, tá? Eu queria saber como é que ficou essa indenização por danos morais individuais. Cadê, gente, a calculadora do telefone? Espera aí, só um minuto, Odete. Pronto, queria ver se, de fato, já foram pagas essas indenizações. Se você tem essa notícia, se já foi paga as indenizações. Eu somei as 3 indenizações de dano moral individual e dividi pelo número de trabalhadores. E cheguei à conclusão que cada um recebeu R$ 96.666. Será que foi isso mesmo? Aí é uma pergunta, se você sabe, obviamente. Se você não souber, também uma curiosidade que eu fiquei. E aí, depois, eu queria fazer uma colocação ainda a respeito disso. Porque aí eu fiz a soma também dos danos morais coletivos e é uma coisa que tem me preocupado, os danos morais coletivos infinitamente maiores do que os danos morais individuais. E, assim, na verdade, eu dividi com você uma angústia, não é nem uma pergunta, né? Eu fico pensando se a gente não está errando a mão nessas questões. Porque não seria muito mais importante a gente ter um dano moral individual elevado para essas pessoas que, de fato, sofreram e foram submetidas a essa situação, do que um dano moral coletivo que vai ser, muitas vezes, a gente sabe, tirando, né, procuradores do trabalho maravilhosos como Liz e Tiago estão aqui para serem, né, nossos esteios nesse sentido, mas a gente sabe que muitas vezes vai para o FAT, vai para... Enfim, não reverte diretamente em benefício desse trabalhador que foi escravizado, ou mesmo de políticas públicas para o combate ao trabalho escravo. Então, fico pensando sobre isso, mas também fico pensando, e aí já, né, falando, porque você é juiz do trabalho também, pensando nessa questão, que vocês falaram muito, e eu acho que talvez Lécia também possa nos ajudar, e eu fiquei, Lécia, eu quero ir na sua banca. Gostei, quero assistir, quero aplaudir, já tá pronta, eu achei. Sobre essa questão da responsabilidade em cadeia. E aí, Lécia trouxe a questão, né, da Cargill, da sentença, etc. e tudo. E eu sou uma entusiasta da responsabilidade na cadeia, eu acho que é uma das soluções práticas, efetivas, a curtíssimo prazo que a gente conseguiria implementar para, de alguma forma, conseguir fazer essa responsabilização. Mas aí eu vou fazer uma pergunta meio, também dividindo angústias e meio pragmática, como convencer, né, assim, os argumentos jurídicos mesmo, de convencer a justiça, e aí,
para você isso, né? Mais ou menos, Alessia. E com o que a gente já tem também, sem ficar esperando que o legislativo resolva passar algum projeto de lei ou etc. e tal. E para a Odete, de que forma isso chegaria, você, né, na sua visão, de dentro do Poder Judiciário, como que isso chega no Poder Judiciário, como que a gente convence, né, o Poder Judiciário dessa responsabilização na cadeia e, principalmente, de uma valoração maior desses danos morais. Porque na pesquisa que os meninos apresentaram da clínica, acho que não deu muito tempo da lei do Milton falarem, mas a gente analisou que os danos morais individuais, eles ainda são, embora tenham aumentado muito nos últimos TACs, houve uma mudança de postura do Ministério Público do Trabalho, pelo menos em Minas Gerais. Até 2019 era raro os TACs que previam danos morais individuais. A partir de 2019 os números dobraram, triplicaram, assim, já não é todo mundo não, mas já tem sido mais comum. Mas ainda assim os danos morais têm sido em valores muito pequenos. E mesmo em sede de ações civis públicas, o nosso maior dano moral individual é um dano moral específico, que é o da Madalena, que é um caso, né, que foge da curva, mas se a gente vai fazer a média do dano moral individual, ele não passa de R$30 mil. E aí, se você faz uma comparação com a Justiça Comum, a gente vai ver que a média dos valores da Justiça do Trabalho, pelo menos em Minas Gerais, ela é inferior a valores, por exemplo, pagos quando você tem extravio de mala, perda de voo, etc. e tal. Assim, o que a gente tem lá, na verdade, eu falei 30 mil, é 30 mil porque tem esses casos que elevam para cima, mas se a gente tirar a mediana dos 3 casos que são maiores, que são meio fora da curva, eram 3 casos de empregado doméstico, inclusive, a gente vai para os danos morais em torno de 3 mil a 15 mil reais. É isso, mais ou menos, que é a média, pelo menos, em Minas Gerais. É isso. Obrigado, Lívia. Eu vou pedir para os colegas que fizerem perguntas falarem o nome e, por gentileza, 1 minuto só, porque a gente precisa encerrar tudo até 12h30, tá? Faltam 12 minutos só. Bom dia, eu sou o Lucas. Gostaria de parabenizar os autores e autoras pelas apresentações. A minha pergunta vai diretamente para a Carla e para a Alessia. Eu também estudo um pouco a diligência devida e eu queria saber se é possível e como a gente aplicar esse conceito, a teoria da responsabilidade corporativa, social corporativa das empresas, em casos retroativos, mas que estão um pouquinho mais distantes, a exemplo da Volkswagen no caso das fazendas do Vale do Rio Cristalino, e também um agora que foi discutido por historiadores a respeito da responsabilização do Banco do Brasil, no caso da escravização colonial e imperial. Se é possível utilizar essa teoria e juridicamente como é que seria? Tem uma colega aqui também que vai fazer a pergunta. Bom dia a todos e todas. Eu sou Tayane, eu sou assistente social do Projeto Ação Integrada no Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença de todos aqui dessas apresentações. Acho que para a gente é muito esclarecedor e a gente se relaciona muito, porque no Rio de Janeiro a gente tem situações de trabalho análogo ao de escravo no turismo. E eu queria perguntar, assim, vocês se sintam, por favor, à vontade para responder conforme vocês identificarem a pertinência do conteúdo de vocês. Eu queria perguntar se vocês identificaram, se vocês entendem que existe alguma assistência a esses trabalhadores depois da saída dele das vinícolas, né? A gente não tem falado aqui ainda sobre a assistência a esses trabalhadores escravizados. E queria perguntar se vocês conseguem identificar o elemento tortura, né, que configuraria aí um crime à humanidade, e como que isso se relacionaria com uma evidência, inclusive, para o trabalho análogo ao de escravo, né, para as violências sofridas por esses trabalhadores. E também queria saber se vocês identificam o trabalho temporário no aspecto, no processo do trabalho dentro do turismo, assim como uma ferramenta de silenciamento da organização desses trabalhadores, da possibilidade deles de serem inseridos em situações de trabalho decente. Né? Acho que é isso. Obrigada.
Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Bom, eu vou passar a palavra para cada um de vocês. Eu peço que cada um comente por 2 minutos, façam suas considerações finais por 2 minutos. Depois eu chamo a Valena também e o Jonas para também fazerem considerações finais aqui em 2 minutos. Vou só acrescentar o que a Lívia colocou aqui sobre a questão dos valores individuais, morais, enfim, que eu também acho que os valores são baixos, né? Normalmente a justiça do trabalho, não, o sistema de justiça do trabalho impõe danos reduzidos, né? E vou colocar só uma questão a mais também, no caso das vinícolas especificamente, houve uma anistia por parte do governo do Rio Grande do Sul, no valor de 40 milhões para essas empresas que contribuíram com isso. Então, enfim, elas estão dando por uma mão e recebendo muito mais por outra. Então, na medida do possível, eu peço que vocês também, se possível, comentem sobre isso. Começo, então, de lá para cá com a Odete, se possível. Bom, como eu tenho 2 minutinhos, eu vou nas perguntas que me foram feitas. Bom, pagamento do dano individual e o maior valor do dano coletivo. Com relação a esses taxas, Lívia, propriamente, o que eu tenho visto, ou o que eu tenho conversado com os procuradores, é que, nas discussões para fins de ajuste de conduta, os danos individuais poderiam ainda ser pleiteados em ações individuais. Não concordo, mas, veja, eu não estou no TAC. Mas aí, enfim, eu acho que esse é o mote para fins de dano coletivo e dano individual. Para fins de dano individual, realmente a gente tem, no seu trabalho, infelizmente, um corte muito baixo de valor de dano individual. E digo mais, quando a gente... o que é mais flagrante é pelo corte social. Quando você fala da extravio de mala, não é só extravio de mala, porque quando a gente fala na responsabilização do dano individual, a gente fala da questão pedagógica, da vítima, né, do status da vítima e do status do poder econômico da empresa. Então, o status da vítima também está. E aí o corte social ela também se apresenta. A gente mede dano, muitas vezes, o Estado, né, o Poder Judiciário, pelo salário que é pago ao empregado. Ou seja, existe um corte social. Fundamentação. A fundamentação que a gente já conhece, e aí a gente pede para que as pessoas cumpram, né? Analisem, porque é isso, condição degradante, a inexistência de dignidade. Veja, colega, se você estivesse lá, como é que ia acontecer? Você ia estar feliz? Não ia, não era? É meio isso, assim, mas, infelizmente, não estou podendo trabalhar isso com todo mundo. Mas, né, eu acho que, e é por isso que eu falo que o GPTEC é tão importante, porque tem gente de todo lugar, em todas as instituições, porque a gente precisa capacitar mesmo, todos nós, porque, de fato, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a isso. Com relação à responsabilização em cadeia, eu acho que aquela coisa do objeto ilícito é uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi nas sentenças, eu nunca vi em decisão, eu nunca vi objeto ilícito de negociação. Então, quando você fala em objeto ilícito de negociação, não tem contrato válido. Se não tem contrato válido, responsabilização solidária. E aí entra a indignidade do trabalhador. Então, talvez isso seja uma fundamentação pertinente, entende? Para poder colocar. Bom, enfim. E aí é isso. Acho que, com relação... Eu vou deixar os demais falarem, porque eu já falei demais. Obrigada. Eu já estou querendo que ela mande antecipadamente para o GPTEC esse artigo para a gente poder usar, que eu adorei. Que a gente está também com um caso bem complicado lá no Pará, de terceirização, que aquilo que não se terceirizava mais passou a se terceirizar após reforma, né? E trabalho escravo no Dendê, e são as principais empresas da cadeia produtiva do Dendê lá. Bom, em considerações finais, apesar das minhas meninas estarem ali, pediram para eu representar, eu perguntei antes, elas não queriam vir. A gente espera que esse trabalho que a gente desenvolve nas universidades, através das clínicas jurídicas, né, através dos projetos de extensão, os projetos de pesquisa, da gente poder, de alguma forma, contribuir na atividade mesmo extensionista, que é isso que a gente está fazendo também, além da pesquisa, além do ensino, em parceria com o MPT, que a gente está agora firmando um convênio, mudou a chefia lá na nossa região, mas a gente teremos uma reunião, e essa parceria que nós fizemos agora com o MPT para podermos ajudar com os conhecimentos que a gente tem, com as pesquisas que a gente vem desenvolvendo na clínica,
nesse caso específico, que é a litigância estratégica, a gente também está fazendo em parceria com as outras clínicas, que é a clínica da UFMG e a clínica da UFMT. A gente ajuizou 2 amigos e está em vias de ajuizar o 3º no STF, de casos sobre trabalho escravo. Tem a DPF, tem a DO e está faltando no mandado de injunção, que o STF vai discutir, além do que a gente individualmente também ajuizou amigos no STF, no caso da repercussão geral. Então, é um papel importante que a gente, do direito, especificamente do direito, podemos, junto com os nossos alunos, que aí vem toda a metodologia de ensino clínico, alunos da graduação, alunos da pós-graduação, formar esses alunos para ter uma visão jurídica do trabalho escravo mais consciente, para que eles também possam ser, né? O Robson, por exemplo, quem conhece o Robson há muitos anos atrás, a Dônia, lembra do Robson, primeira vez que veio no GPTEC, o Robson foi me orientando de TCC, agora está em doutorado. E o Robson começou na advocacia, agora é assessor de desembargador do TRT, do Paulizan, e, através de todo o trabalho que ele vem desenvolvendo na clínica e na academia, é que ele foi, né, selecionado para trabalhar, e está fazendo um ótimo trabalho nesse gabinete desse desembargador, que veio do 5º Constitucional. E, enfim, eu acho que a gente tem que contribuir com as nossas expertises na área que a gente estiver, a academia participando também do judiciário, enfim. Então, a gente está aqui, e são vários projetos que a gente tem em mente. Eu acho que em cada GPTEC a gente vem trazer um pouquinho. Obrigada. Eu só vou responder a pergunta da Lívia, que ela disse que como fazer para conscientizar, independente da publicação de uma lei, né? Eu tenho participado muito de eventos voltados para essas questões sociais e ambientais. E eu acho engraçado que, quando a pauta é o meio ambiente, o que a empresa está fazendo pelo meio ambiente, lotam as cadeiras. São muitas empresas que querem saber, querem participar. E, quando volta para o trabalho escravo, ninguém quer. E eu perguntei para um empresário, ele disse assim, porque se eu vier, vão dizer que eu estou envolvido, e eu não quero parecer que eu estou envolvido. Então, eu acho que, sem a norma, infelizmente, hoje, não tem como conscientizar. Eles sabem da responsabilidade deles. E eu não acredito mais na responsabilidade social corporativa. Eu acho que ela já está aí há muito tempo, pronta para todo mundo utilizar com os melhores mecanismos, mas, infelizmente, ainda é algo de fachada. E aí, por enquanto, é só a conscientização do consumidor final. Assim como os grandes supermercados retiraram os vinhos das prateleiras, cabe a nós também utilizar esse nosso poder de decisão, de compra, e não comprar. Não ir pelo produto mais barato, não ir só pelo aquilo que nos agrada, mas também pela nossa consciência social nesse sentido. O app Moda Livre, por exemplo, do Repórter, Repórter Brasil, é um dos exemplos que podem ser um caminho de incentivo ao consumo consciente. Bem, vou tentar responder a questão da responsabilização. Eu achei super interessante a ideia que a Odete trouxe sobre possibilidade de responsabilização, mas eu lembro aqui, a gente até estava falando no início aqui da mesa, que a gente vai ter que distinguir claramente, né, o que é terceirização interna, o que é terceirização externa. Nesse caso das vinícolas, era uma terceirização interna. A questão das cadeias produtivas, terceirização externa. Para a gente ter bem claro quais são as possibilidades em cada uma delas. Eu acho que a jurisprudência brasileira, não sei se chegando no TST e no Supremo, né, meu receio é que ela não seja validada, está sendo construído, estão sendo utilizadas algumas teorias, já foram mencionadas aqui a da cegueira deliberada, a da renidade, a questão da subordinação estrutural. São teorias que estão sendo utilizadas, e algumas estão sendo as decisões confirmadas, outras não. Então, assim, a gente já tem um caminho sendo traçado, e principalmente pioneiro foi da indústria da moda, agora né, tem várias outras cadeias que estão sendo também responsabilizadas. Agora, eu acredito muito, eu sempre defendo isso. Esses dias eu fui falar na clínica lá de trabalho escravo lá em Minas, né?
embora, como chama, virtualmente, eu defendo muito a questão da teoria da responsabilidade ambiental. Eu acho que trabalho escravo é uma violação frontal ao meio ambiente do trabalho, né, por todos os aspectos. Se você pegar os 4 tipos, 4 meios de execução, são violações. E a própria legislação ambiental, se a gente for lá na Política Nacional do Meio Ambiente, somado com a Constituição de 88, quando fala do meio ambiente, fala claramente da responsabilidade do poluidor pagador, indireto e direto. Então, o indireto seria justamente o pessoal das cadeias produtivas. Então, eu acredito muito nessa possibilidade para a gente tratar das cadeias produtivas da terceirização externa. E, no meu entendimento, não sei se o Odete vai, né, Valena, o pessoal do direito, se vão concordar comigo, mas eu acho que, com relação às terceirizações, internas, a própria legislação já fala que, se houver violação ao meio ambiente, não fala que é responsável, mas fala que é responsável por manter o meio ambiente de trabalho equilibrado com relação aos terceirizados. Então, nós estamos aí com mais um argumento via meio ambiente do trabalho, falando em solidariedade. Tá? E mais, eu sei que já fui chamada a atenção aqui, do fim do prazo. E mais, quando eu trago a Política Nacional do Meio Ambiente, eu não trago só a responsabilidade solidária, eu trago a responsabilidade solidária e a responsabilidade objetiva. Então, eu acho promissor e eu acho que é interessante, a gente poderia trabalhar por aí. Não vou falar sobre trabalho temporário, não deu tempo mais. Eu não vou me prolongar muito em considerações finais, eu só queria aproveitar, porque todo mundo aqui já fez ótimas considerações, não vou delongar muito nisso. Só queria responder uma pergunta da Flávia, que ela fez pessoalmente para mim, sobre no caso de responsabilização por qualquer violação de direitos humanos. A lei que eu comentei, a 572, ela prevê expressamente isso, que qualquer violação de direitos humanos gera responsabilização na cadeia produtiva. Então, nesse caso, tem isso mesmo. E, então, qualquer tratado internacional que preveja que algo é considerado uma violação de direitos humanos gera responsabilidade em toda a cadeia produtiva, caso essa lei seja sancionada. E é isso. Bom, eu vou responder a questão sua, né? Como eu sou do projeto Vida Pós-Resgate, então a gente faz parte de um projeto que está fazendo assistencialismo pós-resgate dessas pessoas que foram resgatadas de Bento Gonçalves. Então, fomos chamados a convidá-los a participar do projeto, onde que, por meio das TACs, das ações, dos recursos advindos das TACs, temos recursos para alocar essas pessoas em propriedades que eles vão constituir associações, onde que eles vão produzir coisas na base agroecológica, né? Então, e também com dignidade de trabalho e vida. Então, por meio desse convite, né, do Ministério Público e do Ministério dos Direitos Humanos, nós fomos convidados a conversar com esses trabalhadores e a maioria deles aceitou participar do projeto. Isso aconteceu esse ano, em abril. Tivemos uma reunião lá em Serrinha, na Bahia, com esses trabalhadores baianos, né, claro. Então, está sendo visto as associações, não vai ser uma só, não. Algumas associações regionais, tentando alocá-los nas proximidades das residências deles. Porque isso também faz parte de eles terem redes de apoio, né, e uma estruturação de vida em sociedade mais tranquila, com dignidade e tudo mais. Gente, quero agradecer, finalmente, a todo mundo que permaneceu, para a gente ter interlocução, à mesa, dizer que eu não posso responder tecnicamente, a mesa é muito mais qualificada para isso, mas me parece que a imposição de castigos físicos e psicológicos regulares não deixa muita margem para a gente fugir, pelo menos no senso comum, de um debate sobre tortura, né? Já que eles eram ali submetidos regularmente a castigos físicos, né? E a própria condição deles, né, de uma imposição de castigos psicológicos também
permanente, tá bem? É isso, gente. Obrigado. Bom, pessoal, eu agradeço as intervenções e todos que contribuíram com os debates. Foram apresentações muito instigantes. Agradeço de coração também o convite. De minha parte, trabalho cumprido. Obrigado. Boa tarde a todos. Gente, qual que é a indicação da organização para o almoço hoje? Ao mesmo dia?